Fala, vida boa! Seja bem-vindo ao Automação com Vinho. Você sabe o que é a área classificada, atmosferas explosivas? Se você não sabe, ou mesmo que você saiba, pode ficar aqui, porque eu trouxe um especialista hoje que vai ter muita informação para a gente aprender junto. E eu acho que você vai gostar. Esse é um tema muito pedido aqui no canal, que o pessoal gosta bastante, bem focado na área industrial. Vamos ver como é que isso tem relação com a automação, como a automação também pode ajudar nessa área. Eu acho que o tema vai ser bem interessante. Bom, para começar, vou falar aqui de um parceiro do canal que eu acho que você vai gostar também, que é a Orion Delta Fire. Vou deixar aqui uma barra para você acessar, que é um sistema de detecção e alarme sem fio. Ele, imagine, um sistema de SDI, né? Detecção e alarme de incêndio. Imagina você colocando aqueles sensores, tem que fazer toda a infraestrutura na sua obra para instalação de sensores. Com esse sistema da Orion Delta Fire sem fio, com criptografia, você consegue fazer uma instalação muito mais rápida da sua obra. Então, o que você consegue colocar aí meia dúzia de sensores, normalmente, né? Meia dúzia de sensores por dia. Com esse sistema da Orion Delta Fire, você consegue colocar algumas dezenas de sensores por dia, além de não ter perdido tempo fazendo toda a infraestrutura. Então, é muito interessante. Recomendo vocês acessarem aqui. Bom, vou falar do convidado aqui, né? A gente vai falar hoje com Alex Maciel. Alex é um predestinado mesmo, pois tem um EX no nome, né? Já começa com EX, Alex. Bom, ele é consultor especialista em atmosferas explosivas e áreas classificadas. Ele foi presidente da Sociedade Internacional de Automação, o AISA, no biênio 23 e 24. Então, o ISA Seção Bahia. Formado em Engenharia Elétrica com ênfase em telecomunicações, com pós-graduação em Segurança do Trabalho e Perícia, MBA em Gestão de Negócio, iniciou sua carreira após terminar o curso técnico em Instrumentação Industrial no Senai, conhecido hoje como, na sua área, né, de automação, adquiriu vasta experiência em automação industrial, passando por empresas como a Westlock e Yokogawa. Sua trajetória em gestão de risco em áreas classificadas e atmosfera explosiva começou a ser moldada quando aceitou o desafio para ser gerente técnico na empresa Nutistil, empresa tradicional especialista em soluções para atmosferas explosivas. Vou deixar logo aqui Hoje ele tem uma empresa própria, né? Hoje é consultor, tem empresa própria. O que é uma área... Alex, seja bem-vindo. E o que é uma área classificada em atmosferas explosivas? Obrigado, obrigado pelo convite. Eu que agradeço por aceitar vir aqui conversar com a gente. Eu já estava com ciúmes, porque você estava falando de vários temas da área de automação, SPDA, PLC, sistema, inteligência artificial. Falei, cadê áreas classificadas? Tá faltando uma Tex aqui, Tava né? faltando uma Tex para poder ter mais uma contribuição no seu canal aí. Joia. E eu Obrigado. agradeço ser essa pessoa para poder divulgar esse assunto, porque a minha formação, apesar de ser engenharia, mas eu gosto também de dar aula. Então, eu fiz vários treinamentos ao longo dos últimos 15, 20 anos aí de áreas classificadas. E aí eu já percebi essa pegada sua de passar o máximo de informações técnicas para o seu público. A gente tenta passar informação técnica sem ser assim, a gente usa um tema, conteúdo técnico, mas sem ser informação totalmente técnica de tal forma que as pessoas possam compreender. Sem usar um vocabulário técnico, na verdade. Sim, né? pronto. Sem colocar itens da norma na forma de explicação. Exatamente. Mas, então, aí eu agradeço por essa oportunidade e eu me encontrei nesse mundo de áreas classificadas e atmosferas explosivas, né? Graças à oportunidade das empresas que me convidaram para trabalhar e eu pude me especializar. Mas esse nome áreas classificadas, atmosferas explosivas, eles não existe apenas em ambiente industrial, né? Eles têm também dentro da nossa própria casa. E às vezes a gente vê até vídeo passando na TV, passa até no jornal, nesses jornais aí famosos, falando assim, explodiu o apartamento de alguém. E teve um até mesmo muito engraçado que ocorreu, que uma pessoa estava matando barata. Foi mesmo? Foi. Aí ela pegou aquele inseticida e jogou inseticida num local fechado onde estava a barata. Inflamável, inseticida. E aí depois criou uma atmosfera explosiva. Uma atmosfera explosiva. Aí a barata ficou lá dentro e não saiu. A pessoa não ficou satisfeita e jogou um fósforo. Eita. Aí explodiu toda a parte externa da casa da pessoa, porque ficou um ambiente confinado. No ambiente confinado, a explosão normalmente tem uma potência
maior. Então, só para você ver que áreas classificadas, o que é, né? Primeiro, para ter área classificada, no mínimo, você tem que ter o gás. Para ter o gás, você tem que ter um líquido inflamável. Então, ou seja, no caso do spray, já é um gás. O líquido está ali dentro do spray, né? Sim, no caso de gasolina, que tem no posto de gasolina, ela já evapora na temperatura ambiente e para ser uma área classificada tem que ter o gás, no caso, evaporando a gasolina, você tem o gás. Mas não é só isso. O gás ele é apenas um componente para ser uma atmosfera explosiva. Você precisa ter o oxigênio presente e precisa ter uma fonte de ignição, que é aquele famoso triângulo do fogo. Mas parece também simples, mas também não é tão simples. Por isso que você não ouve muito falar de explosão ou na nossa casa ou nas indústrias. Porque além de ter o gás, ele ainda precisa estar dentro de um limite de inflamabilidade. Para alcançar esse limite, cada gás tem o seu limite. A gasolina tem um limite, o hidrogênio tem outro limite, o etanol tem outro limite. Então, por isso que não é tão simples acontecer uma explosão. Mas a gente precisa não deixar acontecer uma fonte de ignição. Não chegar naquele limite, na verdade, né? Não deixar chegar naquele no limite de inflamabilidade e também não gerar uma fonte de ignição. Sim. Na o hora oxigênio que vai existir. Normalmente vai existir, né? Não tem Se não como for uma evitar. área confinada, etc., que não tem oxigênio, mas em condições normais vai existir o oxigênio. Sim. A gente não consegue eliminar o oxigênio, na maioria dos casos. A gente, às vezes, não consegue eliminar a fonte de ignição, porque eu preciso dela para poder produzir algo numa indústria. Ou até mesmo para acender o fogo da minha casa. Eu preciso do gás butano. Mas eu consigo eliminar a fonte de ignição. Então, por isso que a atmosfera explosiva tem a ver com o triângulo do fogo em se tratando de gás. Sim. Em se tratando de poeira, já muda um pouquinho a história. Já não é só esses três componentes. Vamos brindar aqui. Obrigado. Pra mim, você acertou. Ah, é você? Pra mim, você acertou o vinho, viu? É? Acho que foi. Eu gostei. Então, em relação a vinho, eu tenho na família, né, quem gosta de suave, é o doce, quem gosta do seco. Uhum. E até mesmo a minha sogra gosta do suave, minha cunhada gosta do seco. Mas aí eu aprendi que o semi-seco não é nem muito doce, nem muito sem açúcar. Aí encontrei o vinho que eu queria, o semi-seco. Joia, show de bola. Mas você falou o triângulo do fogo aí, né? Sim. O que é esse triângulo do fogo? O triângulo do fogo geralmente é o seguinte: quando você tem o combustível em formato de gás, o oxigênio e o calor, você forma um triângulo de fogo. Ok, já formou. Agora, se você tirar qualquer um desses componentes, você apaga o fogo na hora. Porque o fogo só existe se tiver os três ao mesmo tempo. Então vamos lá, ignição. É a fonte de ignição. A fonte de ignição para partir o oxigênio. Está no ar. E o gás do líquido inflamável ou gás do próprio gás. Sim. Então aí quando muita gente pensa assim, não, tem líquido inflamável, vai explodir. Não. Você precisa que ocorra um fenômeno químico chamado ponto de fulgor. Só após o líquido se tornar gás que ele é perigoso. Enquanto ele é líquido, Sim. ele só pega fogo. O gás misturado com o oxigênio e com a fonte de ignição que faz explodir. É porque ele, para ele estar normalmente, né, o gás para ele estar líquido, ele tem que estar comprimido, né? Então essa compressão em geral traz ele para o formato, para o estado líquido, é isso? Não, normalmente. Não, geralmente é o seguinte, você pega o GLP lá, por exemplo. O que faz ele estar em estado líquido é quando ele não tem uma temperatura que torna ele gás. Então, ele não precisa estar comprimido. Então, por exemplo, o etanol, abaixo de 20 graus, ele é líquido. E não está comprimido. Mas só que você passou de 20 graus devido ao ponto de fulgor, que é o que está lá na NR20, a norma regulamentadora NR20, que é qual a menor temperatura que o etanol líquido se torna gás, independente se está comprimido ou não, a partir desse momento, ele é perigoso se tiver dentro do limite de inflamabilidade. Então, ele não fica perigoso logo depois que ele torna gás. Ele tem que ter uma quantidade de gás suficiente misturado com oxigênio para se tornar perigoso. Isso a gente chama de limite. É o limite ideal, limite de inflamabilidade. Então, ou seja, não precisa estar comprimido. Um líquido torna gás. O que determina é a temperatura. É a temperatura. Agora, quando um gás que não precisa de transformar para gás, porque ele já é gás, aí sim. Aí qualquer fonte de ignição e oxigênio, se estiver dentro do limite de inflamabilidade daquele gás, aí sim. Onde que eu vejo isso? Naquela famosa ficha de informação de segurança dos produtos, que é um nome famoso chamado FISPIC. Sim.
Mas só que hoje em dia a FISP que está saindo fora, aproveitar no canal seu aí para falar que não vai ter mais o termo Não? FISP, agora vai ser FDS, Folhas de Dados de Segurança. E aí, pelo que eu entendi, não mudou só o nome. Tá? Parece que eles obrigaram que todas as informações sejam contidas no documento. Porque quando existiu o FISPIC, tinha muitas respostas que eram não aplicável, não disponível, não disponível. Agora não pode mais. Agora, quando eles mudaram para FDS, agora você tem que encontrar a informação que você antes colocava não disponível. Mas o não disponível é porque porque não disponível é uma coisa, não se aplica é outra, né? Sim, não disponível porque a pessoa foi que feito fabricava ensaio. um líquido que poderia virar gás não levava para um laboratório para poder descobrir o que acontece se eu colocar a temperatura naquele líquido. Aí não tem a pressão de vapor. Qual é a pressão de vapor? Não disponível, porque você tem que pagar para descobrir. Agora a FDS vai exigir. Você tem que pagar e vai colocar na FDS. Porque essa informação é importante para a segurança. Se não tiver na FDS, você já começa com menos informações suficientes para você usar um produto e não saber se ele vai ser perigoso no seu processo. Então, como você estava comentando aqui, voltando à questão inicial lá, quando ele está no estado gasoso ou quando ele está no estado líquido, né? Certo. Que no gasoso vai ser muito mais perigoso do que no estado líquido. Líquido não. Então, se eu pegar lá a gasolina, enquanto ela está ali no formato líquido, ela não vai explodir. Ela pode até pegar fogo, mas ela não vai explodir. Isso. Não corre risco. Sim. Os gases dela... Aí sim. Aí, né? No limite ideal, sim. É mais fácil pegar etanol e gasolina para a gente entender, porque a gente conhece no posto de gasolina. No dia a dia. A gasolina, a gente não consegue fazer essa comparação porque ela tem um ponto de fulgor dela, aquele momento que ela se torna gás, abaixo de zero. Então ela está na temperatura ambiente o tempo todo, Tá o tempo gás, todo já evaporando. E o etanol não. O etanol ele tem uma característica interessante que ele vira gás a partir de 20 graus. Então se estiver no Rio Grande do Sul, que a temperatura média lá é abaixo de 20, a gente aqui tem uma temperatura média acima de 25, né? 26. Segundo esse Climatempo fala que é 26,6. Lá no Rio Grande do Sul é 18 a média. Então, teoricamente, lá no Sul, o etanol ele é menos perigoso em se tratando de não se torna gás. Ele é menos, porque aqui no Nordeste o tempo todo ele é gás também. E o que acontece? Então a gente está perdendo o carro, a gasolina e o álcool no carro lá o tempo todo, né? Isso é uma pergunta que... O tanque está esvaziando sem a gente rodar com o veículo? Essa é uma pergunta que sempre fazem quando eu vou fazer o treinamento, que é o seguinte, quando a gente chega nesse momento do ponto de fulgor, aí as pessoas começam a cair a ficha do pessoal. Por quê? Porque se eu for colocar combustível às 3 horas da tarde, eu estou fazendo com que o etanol e a gasolina seja vapor e líquido ao mesmo tempo, porque a temperatura 3 horas da tarde aqui na Bahia passa de 20 graus. Então, Então, vira gás o etanol em todos os sentidos. O problema é quando você paga, porque o medidor de vazão que tem no posto de gasolina, na bomba, ele é volumétrico. Então, você paga gás com líquido, porque tudo que passa no medidor, ele te cobra. Mas só que o seu carro não anda com gás. Ele anda com líquido. Então, você já compra gás e líquido e utiliza só o líquido. Então, você sempre não consegue fazer aquela média que você vai fazer. Qual que é a autonomia do meu carro? Depende que horas que você abasteceu. Você abasteceu 3 horas da manhã, meia-noite ou abasteceu 3 horas da tarde? Porque você comprou gás e líquido e está usando líquido. Se você conseguir fazer a medição 10 horas da noite e depois fazer de novo 10 horas da noite, você consegue calcular. Agora, você fazer 10, quando o etanol era líquido, você comprou líquido, e fazer 3 horas da tarde, quando ele enche com gás e líquido, você não perde a noção da autonomia. Não acontece lá no Rio Grande do Sul, que o tempo todo dá para calcular. Ou seja, é melhor abastecer o carro à noite, então. À noite. Para etanol. Para gasolina não tem. Para gasolina não faz muita diferença, né? A única diferença que faz é porque tem a pressão de vapor. Mas pressão de vapor não tem muita diferença de temperatura. Pressão de vapor, o que é a pressão de vapor? Da mesma forma que você esquenta a água lá da sua casa para poder fazer o café, quando você começa a esquentar com 20 graus, 50 graus, 70 graus, quando chega em 100 graus, você não percebe que está evaporando, acabando a água da chaleira ou do bulho lá, não está acabando a água. É porque você está fazendo com que toda a água evapore.
Então, naquele momento dos 100 graus, ele tem uma alta pressão de vapor. A 20 graus, ele tem baixa pressão de vapor. Então, você olha para a água, ela está evaporando, mas você não enxerga. Agora, você esquenta a 100 graus, ela está evaporando e você enxerga. Então, você consegue entender que aqui é uma alta pressão de vapor e aqui é uma baixa pressão de vapor, quando está a 20 graus. Cada líquido tem uma pressão de vapor diferente. Então, se você pensar no diesel, o diesel, você não consegue ver ele evaporar. Você só consegue sentir o cheiro que ele está evaporando. Agora, a gasolina, você olha para a bomba, você vê aquele vapor. Porque a gasolina tem uma alta pressão de vapor. Tem quase 1 kg de pressão de vapor, 0,7 quilos. E o diesel é 0,004 quilos. Então, olha que a pressão de vapor também é um fator muito importante. Onde eu encontro isso? FDS, FISPIC. Entendi. Tudo está no FISPIC. Por isso que a FISPIC é muito importante para quem trabalha em áreas classificadas. Tocando aí, aproveitando que a gente está falando do tema aí de, não necessariamente na indústria, mas a maioria dos prédios hoje em dia tem o gás central, né? Então, ali a gente pode falar que dizer que é um ambiente classificado. Na verdade, existem vários tipos de classificações diferentes, né? Mas, sim, assim... olha, é um dilema. Ali você tem um risco. É um dilema, porque as empresas que distribuem, né? As empresas que distribuem, que vendem gás nos apartamentos, nas casas, nos condomínios, ela já tem ali uma preocupação na hora do projeto. Por quê? Você percebe que quando você chega num ambiente desse, está cheio de placa dizendo líquido inflamável, gás inflamável, não fume, sabe? Sim. Mas só que, então eles têm essa consciência, é um ambiente perigoso, tá? Por que é perigoso? Porque a partir do momento que você tem dentro da tubulação a presença do líquido inflamável e acontece a pressão de vapor, o ponto de fulgor, e ela vaza para fora, e se for uma sala fechada, não tem ventilação. Então, se você não tem ventilação, você não está dispersando o gás. Então, todos os condomínios têm que se preocupar em colocar veneziana, colocar janela, sabe? Colocar uma porta com abertura, não confinar. Porque aí, um local que, no primeiro momento, ele entende que não é uma área classificada, né? Se torna área classificada pela forma de eu fazer da parte civil. Fechei, não coloquei ventilação, não coloquei... Então, ou seja, é perigoso, tem que se tomar cuidado. O que a gente percebe que não acontece muito acidente é porque geralmente eles têm essa precaução de colocar placa, de não abrir, e quem entra nesses ambientes não é o morador. Raramente o síndico. É um funcionário da própria empresa. Então, quando ele entra seguindo os procedimentos operacionais. E também usa o EPI correto. Então, por isso que a gente não ouve muito. Mas, teve uma vez, um vídeo que eu vi na internet, de uma pessoa que estava passando na frente de um prédio e estava fumando. E o prédio pertinho da estação de gás do prédio. Ele estava fumando. E aí tinha como se fosse um buraco no chão, como fizeram manutenção ali na rede de gás e deixaram um buraco no chão. Aí ele pegou a binga de cigarro, fumou e jogou dentro desse buraco, quando ele estava passando. E aí a calçada foi para o espaço, porque lá dentro estava um ambiente ideal, pouco oxigênio, muito produto inflamável, limite de inflamabilidade, tudo certinho, aí a calçada foi embora, foi bem legal. Então você vê muitas coisas acontecendo no dia a dia que a gente ignora, deixa para lá, pode acontecer. No ambiente fora da área industrial, geralmente a proporção é menor, por isso que a gente não ouve muita proporção. Agora, no ambiente industrial, que você vê reatores, grandes tanques, tubulações com 8 polegadas de diâmetro, então você precisa ter um controle mais minucioso para não acontecer grandes catástrofes. Quando a gente entra no ambiente industrial, o que normalmente o pessoal pede da segurança é celular desligado, não tem um rádio, etc. Toda aquela preocupação, não pode ter nada. Aquilo realmente é um ponto de ignição? Isso pode vir a ser um ponto de ignição, realmente? Ou o risco é muito baixo? Então, o que acontece? Sabe aquela máxima de que é melhor pecar por mais? Então, por exemplo, a gente olha para um celular, a gente não vê que ele é um perigo, né? Olhando. Mas só que você não consegue controlar
que todos os fabricantes do mundo fabricam um celular idêntico. Então, existe celular que é mais propenso a esquentar e pegar fogo, dependendo da sua tecnologia e daquelas empresas que não investem num produto bom para vender para você. Então, acaba fazendo uma bateria de lítio ali que ela esquenta muito rápido. Então, quando uma bateria esquenta, ela começa a ter pode ter um vazamento. E vazar bateria, você está falando de vapor e líquido. Então, você está com um celular que ele mesmo pode ser uma fonte de ignição, ele mesmo pode explodir no teu bolso. Você não precisa de nada industrial para isso. Imagina se acontecer isso num ambiente que já tem o gás no ambiente. Sim. Então, o que acontece? Você é melhor pecar por mais. Fala assim, é melhor não ter, mesmo não sabendo qual a intensidade disso, do que ter. Aí a regra é, não pode celular em área classificada. Por quê? Eu não vou ficar perguntando se o celular seu é bom ou é ruim, se ele é selado ou não é, ou se ele é um celular para área classificada ou não é. Então, melhor não ter. Ou desliga, é melhor prevenir do que remediar. Então, celular é um perigo, mas ele é mais perigoso quando você está carregando ele na bateria. Você coloca ele para carregar. Tá, durante a carga. Sim. Quando você está carregando. Porque ele esquenta, né? Aí não tem para onde ir. A corrente está mais alta, passando. E aí, o que acontece? É o tal de é melhor pecar por mais? Eu não tenho como vigiar todos os funcionários da empresa. Então, pode ser que uma vez ou outra, lá no ambiente industrial, alguém pode colocar para carregar o celular. Então, é melhor você falar, não pode entrar celular em área classificada para você ficar pensando nisso, não passar nem por sua cabeça. Então, não pode. Mas hoje em dia já resolveram. As empresas elas já têm celular para área classificada. Celular que não gera alta ignição, não gera fonte de ignição suficiente e a bateria não esquenta. E esse mesmo celular que tem para área classificada, as empresas orientam não carregar dentro da área classificada. Você tem que carregar lá na sala da manutenção, ou no almoxarifado, ou na portaria. Então, você vê que até esse... Mesmo esses são... Mesmo sendo para área classificada. Mas quais são as certificações voltadas hoje em dia para os equipamentos em área classificada? Se eu quiser um celular para classificado, que tipo de certificação ele tem que ter? Um rádio ou qualquer outro equipamento? Como se trata de algo portátil, é o ideal que você tenha um tipo de certificação que gera pouca energia. E o tipo de proteção que gera pouca energia é o intrinsecamente seguro, que é o voltado para a automação. O nosso mundo da automação utiliza muito intrinsecamente seguro. Geralmente, a automação onde tem o sinal de baixa potência, né, 4 a 20 mA, 24 volts. Então, utiliza mais o intrinsecamente seguro e é o ideal. O intrinsecamente seguro é o mais... dos tipos de proteções de áreas classificadas, é o que pensa na prevenção. Geralmente, os outros não. Os outros não utiliza a prevenção. Ou seja, o que é o prevenir? Se eu não te der energia suficiente, não vai autoinflamar. Então, eu estou já antecipando, estou prevenindo. Eu não te dou energia. Então, você pode utilizar que não vai ter problema, mesmo se estiver dentro de uma área classificada. Mas, assim, essa extra baixa tensão, né, qualquer celular vai ser. Eu acho que não tem nenhum celular que vai trabalhar que tem uma bateria com a tensão acima de 12, 24 volts. Né? Provavelmente não existe um celular nesse nível de tensão. Então, todos eles já seriam intrinsecamente seguros? Não. Para se tornar intrinsecamente seguro, ele tem que passar por testes no laboratório, feitos especialmente para saber se ele gera energia suficiente para que gere uma fonte de ignição. Então, não dá para você colocar um critério sem ser com critérios normativos feito em laboratório e testado o celular. Geralmente, o celular que é para área classificada, ele vem com uma marcaçãozinha atrás, dizendo que ele foi testado e aprovado no laboratório, com uma certificação EXI, um grau de proteção IP67, IP65, dependendo do grau de proteção. Sim. Não só, o celular é um exemplo, mas todos os equipamentos para área classificada passam por esse tipo de certificação. Tá. Então. Tem uns ambientes que são fora do comum, né? A gente pensa em gás, etc., mas também tem poeira, tem outros ambientes também que podem tornar... Sim. Né? Uma atmosfera explosiva, né? Sim. Poeira é algo que é muito interessante, porque toda vez que pensa em área classificada, não sei se é por questão de tradição ou porque depende da região do Brasil, né?
a gente sempre pensa em gás, né? A maioria das pessoas pensa em gás. Não pensa muito em poeira, né? Mas quando você vai para a região de agronegócio do Brasil, né? Que é a região sul, sudeste... Era lá que eu ia dar exemplo mesmo. que tem muitos silos... O oeste da Bahia já tem bastante. Oeste da Bahia. Tem muitos silos de farinha, né? De trigo, de milho. Então, a poeira ela é tão perigosa quanto o gás. E uma explosão com poeira, ela parte de um princípio que pelo efeito da explosão de poeira ser uma explosão em cadeia, assim, que explode na origem e ela continua explodindo aonde encontrar poeira em suspensão, então ela se torna um pouco mais catastrófica do que gás. Porque o gás ela explode na origem, aonde tem aquela fonte de ignição. Depois, se ele encontrar uma quantidade suficiente de gás misturado com oxigênio, ele pega fogo. Ele não gera o barulho da explosão novamente. A poeira não. Sim. Se a poeira encontrar pontos de poeiras em suspensão distante da primeira explosão, ela explode novamente. Então ela vai fazendo explosão em cadeia. Explosões. Olha que interessante, a gente não liga para isso. Mas isso normalmente acontece em ambiente com pouco oxigênio. Ambiente confinado. Então a poeira é diferente do gás que a gente falou no início, que ela tem o triângulo do fogo. O gás já tem o triângulo do fogo, que é o combustível, o oxigênio e o calor. Quando a gente fala de poeira, a gente tem que acrescentar mais 2 itens, que é o confinamento, quando ela está e quando ela está em suspensão. Então, volta para o gás, combustível, poeira. Comburente, oxigênio. Calor... Aí passou um avião passou aqui em cima. Aqui. Mas continue, não tem problema não. Pessoal, talvez escute, não sei. Está escutando o nosso podcast. Sim, mas você estava falando da poeira, né? Então, aí a poeira, ela tem o combustível, o comburente e o calor, igual o gás. Uhum. Mas só que, como é que eu faço para a poeira se tornar explosiva? Ela tem que estar em suspensão. Ela se ela estiver encamada... É isso que eu ia te dizer. Então, a poeira que se acumula aqui no chão, né? Nas superfícies, em geral... É assim, ela é mais ou menos como a ideia do gás e do líquido. Então, imagino, eu estou fazendo uma analogia aqui, que seria mais semelhante à questão do gás, né? Quando ele está no formato líquido, no estado líquido ou no estado gasoso. A poeira, se estiver sobre... Ela vai ser inflamável, mas ela não vai ser explosiva. Sim. É isso ou não? Esse raciocínio ou não? Como é que é aquele ditado? Poeira... Não, em pele de cordeiro? Como é que é? Não estou lembrado, não. É um ditado que a poeira, ela tem uma característica que a gente não dá muita importância quando ela está encamada, né? Então, as empresas elas têm que se preocupar. Quando uma poeira está encamada, parte de um princípio que em algum momento ela vazou do processo. Então, ela está parada ali. Naquele momento que ela está parada, se você não fizer um gerenciamento de risco e fazer um sistema de limpeza periódica, aquela poeira ela pode ser um problema se tiver um acidente próximo da onde ela está encamada. Então ela fica esperando acontecer algo próximo. Então vamos imaginar que ela está ali encamada, aí tem uma outra poeira encamada e de repente ela vazou novamente, ficou uma poeira em cima da luminária, ficou em cima da tubulação, ficou debaixo do equipamento. Aí tem uma mini explosão aqui, toda aquela poeira ela fica em suspensão. Então por isso que a você tem que cuidar. A pressão de ar que vai fazer com que aquela poeira que está estacionada ali, né? Ela volta a estar em suspensão. Inofensiva. E ela se torna em suspensão. E você não pode deixar ela em suspensão, que ela é perigosa quando está em suspensão. Quando ela está encamada, como é que é? Coelho em pele de cordeiro? Entendi, interessante. Então... Lobo em pele de cordeiro. Então, a poeira encamada é um lobo em pele de cordeiro. Você acha que é um cordeiro, mas na verdade ali tem tá tranquilo, deixa ela lá, não precisa limpar não. Não precisa gerar um sistema de limpeza automático, periódico, não. É o que a gente orienta nos treinamentos. Sim. E é o que quando a gente começa a falar nos treinamentos, começa a falar sobre isso, aí todo mundo começa a chegar com a cadeira para trás. Ah, é? Ixi, então eu preciso limpar aquelas poeiras lá? Porque já está no chão, tem a consciência, não, agora não dá mais problema. Não. Essa é um cordeiro. É o lobo em pele de cordeiro. Então, eu aconselho não deixar poeira encamada. Mas, para isso, a empresa precisa cuidar do vazamento. Então, ou seja, a poeira é uma consequência. O vazamento é a causa. Então, você precisa fazer um sistema de monitoramento de vazamento e colocar
Filtro de manga. filtro manga, exaustor, insuflador. Então, você tem que cuidar da sua fábrica para que na hora que tiver a poeira, você tem que cuidar dela, que ela fique, ela seja puxada e seja tirada do processo. Tem muita empresa que não investe nesse limpeza do ar do ambiente. E se o ar estiver em contato, estiver junto com poeira, combustível, é perigoso. E se tratando de poeira, é interessante falar, já que a gente está falando aqui num canal que é aberto, né, para todo mundo pode assistir, o que é muito perigoso é o açúcar. O famoso açúcar que a gente adoça em casa. O refinado lá. Em alta quantidade, numa usina de açúcar e álcool, Sim. aquele pó de açúcar e suspensão gera uma explosão muito grande. Sabe a papinha de neném? Sim. Aquele pó de arroz que coloca tal, aquilo lá em suspensão altamente inflamável. Aí a casca do arroz aquilo ali extremamente leve e fica em suspensão muito fácil, né? A gente falou de gás e viu que para gás você tem um limite de inflamabilidade. Ok. Para poeira, você tem a granulometria. Então, ou seja, eu sei que tem poeira. Mas será que aquela poeira é perigosa? Em qualquer lugar tem poeira, né? Poeira tem... Então, aqui tem poeira. Em todo ambiente tem poeira. Né? Mas aí, da mesma forma que tem o limite de inflamabilidade do gás, tem a camada mínima de energia. Essa camada ela tem que ter uma granulometria. Então, ou seja, uma poeira foi feito... Açúcar no laboratório foi estudado. Qual é a granulometria do açúcar que ela é perigosa? 500 micron. Então, quer dizer que aquela poeira, aquela camada, se tiver uma camada de 500 microns, ela é mais perigosa que uma camada de 3.000 microns, porque ela está longe do limite de granulometria que foi testado no laboratório. Então, ou seja, está vendo que não é fácil gerar uma explosão com poeira e com gás. Tem vários fatores que precisam acontecer ao mesmo tempo. Em um ambiente de mineração, como você faz lá a explosão, aquele ambiente também é controlado, né? Isso, aí geralmente uma explosão... Mina subterrânea, tá? Estou falando de mina subterrânea, no caso. Uma explosão gerada em mineração, assim, não está no mesmo... na mesma capítulo de áreas classificadas. Geralmente, quando é gerada a explosão de propósito, né? Aquela explosão ela não se preocupa com a área classificada. Agora, em mineração, o que se preocupa é o metano. Geralmente, a mineração tem muito metano quando eles estão tirando minério, tal, ou naquelas regiões que ficam abaixo da superfície, gera muito metano. Aí eles têm que ficar o tempo todo tirando ou jogando ar para não acontecer o limite de inflamabilidade lá na onde está o ser humano fazendo a retirada do produto. Isso pode acontecer, então, em aterros sanitários? Sim. Aterro sanitário é muito perigoso. Porque aterro sanitário você tem vários tipos de gases. Não é só o metano. Então, porque como acontece ali muitas coisas, né? Muitas misturas e muitas reações químicas, então tem vários gases. Aí a preocupação ela passa a ser um pouco maior. Aumenta aqueles aterros que tem aqui, nem só aqui em todo o Brasil, mas aqui a gente tem um aterro sanitário. Lá eles fazem monitoramento do gás inflamável do aterro para evitar que aconteça algum tipo de sinistro. Aqui a gente tem uma usina, né? Que gera energia elétrica a partir do gás metano. Gás. Exato. Eu até participei da automação ali. Eu participei da automação ali. Então, a preocupação com gás, às vezes... 19 MVA, eu acho, de potência. É que tem lá? Se não me engano, alguma coisa assim. Tá. Algo importante de gás, que quando a pessoa quer evitar, né, que aconteça algo, é quando você coloca um detector de gás fixo no local. Não só quando, no caso, se for um gás tóxico, que é a amônia, que você tem que detectar. Agora, um gás inflamável que não é tóxico, gás apenas inflamável como gasolina ou até mesmo gás metano, você coloca um detector de gás. É legal colocar detector de gás que você vem para o mundo da automação. Então, se você está monitorando o gás, algum equipamento da automação, um PLC, um SDCD, um sistema supervisório, ele está monitorando aquele gás e está te dando informações sobre, olha, fica tranquilo, está longe do limite de inflamabilidade. Agora, se chegar próximo do limite, faça alguma coisa, tire, coloca oxigênio lá ou coloca um exaustor lá para não acontecer esse sistema de trabalhar dentro do limite de inflamabilidade. Tem um queijinho, um presunto aqui também, fica à vontade, se quiser, pode aproveitar para harmonizar com o vinho, ajuda também. Bom, quando você chega num cliente ou alguma área classificada, como é que você faz para classificar essa área? Quais são os tipos de classificação que existem? Qual é o trabalho feito para você chegar nessa classificação?
Então, a primeira pergunta, normalmente a gente pede para o cliente, ou pede para o determinado... para entender o melhor processo, você tem que pegar o FISPIC de todos os produtos inflamáveis, analisar produto por produto, para você ir se acostumando com o que tem naquela empresa, todos os produtos inflamáveis, aquilo que... Por exemplo, você tem um líquido lá, muitas vezes você chega no cliente e o cliente ele já acha que tudo é classificado, porque lá tem líquidos inflamáveis. Aí você começa a analisar o produto, ele tem produtos que o ponto de fulgor é acima de 60 graus, acima de 90 graus, e ele está o tempo todo trabalhando com temperatura ambiente. Então parte do princípio que o tempo todo não tem gás. Por quê? O ponto de fulgor é acima de 60 graus. Aí não é uma área classificada. Agora você chega em cliente que não, está trabalhando com etanol, com gasolina, com etileno, com vários tipos, como as empresas químicas e petroquímicas, que o tempo todo na temperatura ambiente tem gás. Então você tem que pegar a lista de líquidos inflamáveis e gases inflamáveis por processo, por área, e a quantidade, o volume que cada área tem. E a norma ela tem fases para você tem que seguir passo a passo para você determinar qual que é a extensão dessa área. Se é uma área se é uma área pequena, que é uma área... Qual é a extensão dessa área? Extensão em áreas. Em áreas. Certo. E esse nome extensão em áreas, quando você fizer o cálculo orientado pela norma, né? O cálculo, memorial de cálculo, tem até software para poder calcular. Mas a norma ela te dá fórmulas para você chegar à conclusão qual que é a extensão dessa área. Se é uma área tem pouca extensão ou muita extensão. Geralmente essa área, essa distância, nós chamamos de zona. Tá? Então você tem o zona 0, zona 1, zona 2 para gás e para pó, para ficar um pouquinho diferente, eles colocaram 2 na frente, então fica zona 20 para 21 e 22. Então zona 0 é uma área que o tempo todo tem o gás em suspensão. Já na quantidade... O tempo todo. Mas o gás de suspensão... Não quer dizer que está no limite de inflamabilidade. Tem o gás lá, o tempo todo. Okay. A presença do gás. Zona 1 tem em condições normais de operação. Então você não pode pensar que não tem. Se é em condições normais, pode ter agora, como pode não ter. E o Zona 2 não. Só em condições anormais. Então Zona 2 é quase uma área não classificada. Mas ela pode ocorrer. Então, já que pode, tem a probabilidade, ela se torna uma Zona 2. E aí, eu, aproveitando o seu convite, eu fiz um guia de áreas classificadas e atmosfera explosiva. Vamos colocar aqui na TV? Para que todo mundo que estiver assistindo esse podcast... Joia. Fizemos um guia personalizado para o canal. Ó. Joia. Podcast Automação com Vinho. Vou deixar disponível aqui no comentário. Sim. O primeiro comentário eu vou deixar fixo lá o link para você poder fazer o download Pronto, já pode do baixar seu guia aí. Guia para áreas classificadas conforme norma IEC. Por que conforme norma IEC? Para vocês que estão vendo. É porque o Brasil ele segue a norma IEC. Né? A NBR segue a norma IEC. Então, sempre a norma de classificação de área começa com NBR/IEC e um número. Geralmente é 60079, 80079. Então, aí vocês vão ver, se a gente puder passar rapidinho, aproveitar esse momento para que vocês saibam o que vocês vão estar baixando. Fala o que é uma área classificada, que a gente acabou de falar agora. Separa a área zona classificada 0, zona 1, zona 2. De gás para poeira. A única diferença é o tal do 2 na frente, que a gente acabou de falar. Então lá, por exemplo, acima de 1000 horas ano, eu não sei quantas horas a gente tem no ano, mas... Considera uma zona 0. Tá certo. É porque como a NBR, a norma brasileira, segue muito normas internacionais, tem países que calculam essas horas ano, né? Mas isso aqui é só uma referência. Parte do princípio de continuamente é melhor do que 1000 horas ano. Certo. Operação normal pode ocorrer. É Área melhor do qual... que 10 a 1000. Certo. E durante o curto espaço de tempo é melhor do que 10 horas por ano. Porque você não fica fazendo cálculo, você sabe que pode ocorrer. É operação anormal, curto espaço de tempo, operação normal, pode ocorrer o tempo todo ou não. E aqui é continuamente. A palavra mágica é essa. Então, aqui na zona 2, você ainda tem que usar equipamento. Onde você vai usar equipamentos? Tem, todas as áreas tem que usar todas equipamentos as áreas para classificar.
Entendi. Por que é legal você fazer uma classificação de área e definir onde é zona 0, onde é zona 1, onde é zona 2? É o custo. Um equipamento que você vai colocar em zona 0, ele é muito caro. E é raro instalar equipamento em zona 0. E geralmente se instala mais em zona 1 e em zona 2. Mas se você comprar um equipamento para a zona 1, você vai pagar muito caro. Em comparando com um equipamento para a zona 2. Porque a zona 2 é uma área quase não classificada, mas ele continua com possibilidade de ter o produto inflamável. Então você tem que prover o equipamento para a área zona 2. Certo. Geralmente são distâncias, tá? Distâncias. Depois que você faz o memorial de cálculo, você chega à conclusão que a zona 0 é dentro do tanque. Ok. Você não, é difícil zona 0 ser fora, porque é um ambiente confinado, muito oxigênio. E zona 1, geralmente, é num vazamento de um tanque ou de uma tubulação. Ou seja, próximo da zona 0 sempre vai ter o zona 1 ali, que é uma extensão de 1 metro, 2 metros, dependendo do... Agora, o zona 2 não. Como pode ter vazamento em alguma operação anormal, uma gacheta, uma válvula vazou, alguma coisa assim, um vazamento, aí já é 2, 3 metros de distância. Joia. Aí poeira tem um 20. Poeira, equivalente, Mesma coisa. 20, 21, 22. Aí ok. você continua em comparação da classificação de área, para você, sabendo que você não pode gerar temperatura, fonte de ignição em área classificada, porque cada gás tem uma temperatura de autoinflamação, você é obrigado a saber qual que é a classe de temperatura de cada equipamento que você vai instalar numa zona 0, zona 1, zona 2. Se eu colocar um equipamento que gera 300 graus em um produto que autoinflama com 200, eu vou estar gerando a fonte de ignição. Então, por isso que é legal você saber a classe de temperatura do equipamento. Tá. Então, a gente vai ter acesso a esse guia. Pode quiser passar. continuar. Então, como eu falei, ó, o propano ele tem uma determinada temperatura de autoignição. E ele faz parte de um grupo gasoso. Então, ou seja, o grupo 2A é o grupo do propano, o 2B é do etileno e 2C é do hidrogênio. Por que isso aí é relevante? Porque quando eu vou especificar um equipamento, também, se eu for especificar para um grupo gasoso que tem uma energia uma potência de ignição maior, ou o hidrogênio, por exemplo, a faixa de limite de inflamabilidade de hidrogênio é muito grande e a energia de ignição dele é muito baixinha. Eu não preciso especificar um equipamento para instalar hidrogênio, sendo que se não tiver hidrogênio na minha área, então ele passa a ser um pouquinho mais caro. Então, se for um gás que é correspondente ao propano, especifico um gás que atende o propano. Entendi. Então, ou seja, a área classificada ela tem detalhes que é muito fácil de entender, porque hoje em dia as normas estão muito evoluídas. Quando eu comecei a trabalhar na área, tinha poucas normas. Não tem grupo 1, não? Pronto, vamos lá. É grupo 2, grupo 3? Grupo 1 é porque, como eu fiz, seria de metano para mina. Entendi. Esse guia, que eu fiz? Existem vários guias no mercado. Eu fiz esse guia tirando aquilo que tem menos, ou seja, que a gente trabalha menos. Então, por exemplo, gás e poeira seria indústrias de superfície. Química, petroquímica, gás, tal. Quando você vai para a mina, já não é superfície, já é mineração. É uma indústria que é de subterrânea. Uhum. Aí eu quis tirar porque não é uma realidade aqui no Nordeste, no Brasil. Tem poucas empresas que classificam a área. Então, sabe, como fala pouco de mineração, fala pouco de metano, mas eu acabei existe. retirando. Existe. Mas existe, ok. Então, o guia acaba sendo algo voltado para poeira e para gás. Okay. Indústrias de superfície. Aí pode continuar. Aqui fala um resumo das principais normas. Tá. Né? Então, vocês vão ver aí no guia. Eu já falo as principais normas, que é a 60.07910, a 14 e a 17. As três. Você aprendeu um pouquinho das três, você já está sabendo bastante de área classificada. Pode continuar? Aqui, ó, olha que legal. No guia você consegue ver o que é zona 0, zona 1, zona 2. Então, por exemplo, lembra do continuamente? Certo. Zona 0 não é continuamente? Então, essa é uma situação contínua. O gás está evaporando o tempo todo. Uma situação não contínua é quando está distante dessa situação. Então, aqui é zona 0. Zona 0. É zona 0, só que aí você tem um raio aqui ainda, né? Sim, que precisa ser calculado. Precisa ser calculado. Sim. Aí depende da ventilação também no ambiente, com quanto vai a dispersão, né, do gás. A palavra ventilação, ela foi bom você falar, que você percebe até que tem uns exemplos de tentando tirar ar aqui, porque se você for procurar a palavra ventilação na norma,
ela aparece mais de 300 vezes. Então, se a É ventilação algo aparece relevante. mais de 300 vezes, e a norma tem 120 páginas, aparece mais de 300 vezes, e em cada página aparece 3 vezes a palavra ventilação. Então, se você puder sempre colocar a ventilação no teu projeto, você desclassifica ou diminui a classificação de área. Pode passar? Reduz, pelo menos, no mínimo a área, O né? mínimo possível, que é o objetivo da maioria das empresas. Pode passar? Então, aqui mostra quando você vai comprar um equipamento. Certo. Aí a gente chegou na pergunta que você fez no início. Qual que é o objetivo da classificação de área? A palavra objetivo de classificação de área simplesmente é para que você entenda aonde é uma área classificada, onde é a zona 0, zona 1, zona 2. Depois que você calculou e especificou e fez um mapa de classificação de área, aí você vai precisar colocar equipamento lá. Então, qual que é o objetivo de classificação de área? É saber qual equipamento eu posso ou não colocar na zona 0, zona 1, zona 2. Esse é o objetivo. Para isso, eu preciso fazer a classificação de área. Então, por isso que agora nós chegamos na parte de equipamento. Porque eu já classifiquei, já mostrei onde é a zona 0, zona 1, zona 2. Agora, o que eu posso colocar lá? Que é o tal do... O X é apenas um símbolo. Isso vem impresso no equipamento. Aí, as próximas letras dizem o que é o equipamento. Tipo de proteção, grau de proteção, grupo gasoso, classe de temperatura. Ou seja, eu defino aonde eu posso instalar. E aqui a gente chega num momento também que é legal no seu podcast, é que o tipo de proteção mais famoso é a prova de explosão. Sim. Então todo A gente mundo... compra painel... Quando você fala em área classificada, é prova de explosão. Muitas vezes até confunde, tá? Tem vários artigos de pessoas renomadas aí no LinkedIn, aí. Tem várias pessoas famosas desse mundo de área classificada. Eu estou me segurando para não falar o nome aqui, para não depois Sim. não falar, pô, você não falou de mim. Mas não tem como não falar de pelo menos 4 pessoas, 5 pessoas. O nosso amigo Dácio de Miranda Jordão, que ele fez um primeiro livro em 1997, que é Instalações Elétricas, Manual de Instalação nas Empresas Químicas e Petroquímicas. Esse livro tem 400 páginas. E se você já começa com esse livro, você já toma conta de tudo que você quer saber. Porque ele já é um livro vindo de fora, já com uma realidade das normas que o Brasil segue hoje. Aí, depois do Dácio de Miranda Jordão, que é um engenheiro da Petrobras, até hoje trabalha com área classificada, tem um outro livro que também é legal recomendar, que é um livro que é uma coletânea de profissionais. Imagina você profissional em automação, você é profissional, você é especialista em SPDA, outro especialista em PLC. Tem uma pessoa que juntou vários especialistas de áreas classificadas e montou um livro de cada capítulo um especialista fala. Então, seguindo as normas, é um livro que chama Coletânea, né? Que é um livro da pessoa que fez esse livro, né? Juntou todo mundo, chamado Roberval Bulgarelli. Então, ou seja, 2 pessoas bastante conhecidas, mas tem também Estelito Rangel, Leandro Ertal. E tem uma pessoa que me ensinou a trabalhar com áreas classificadas também, que é o Fernando, que é um professor do Senai, lá de Santos, e que infelizmente morreu na época do Covid. Foi uma das pessoas que foram embora na época da Covid. Então, ou seja, pelo menos eu estou trazendo o legado que ele me ensinou no período que eu fiz o treinamento de inspeção em áreas classificadas. E também fiz treinamento no IBP também com acho que ele é chileno ou argentino, Miguel. Então também são pessoas que passam na vida da gente que deixam o seu legado. Deixam, né? com certeza. Então aqui tem... pode continuar? Quem trabalha em área classificada sempre no passado fala assim, qual é o equipamento que eu posso colocar na zona 0, zona 1, zona 2? A gente sempre tinha dúvida. Por quê? Você tinha que olhar lá no certificado na onde eu posso colocar. Criaram um tal de EPL que revolucionou aonde eu posso e aonde eu não posso colocar. Por quê? O EPL é a letra minúscula ABC que define onde eu posso colocar o equipamento. Se eu tenho um equipamento que ele tem lá na marcação dele, lá na etiqueta dele, a letrinha pequenininha A, eu sei que eu posso colocar em zona 0. Então acabou. Eu não preciso mais olhar em manual, olhar em certificado, olhar em nada.
Tem a letrinha pequenininha? É A. Pode instalar em zona 0. Tem a letrinha pequenininha? É B. Posso instalar em zona 1. Entendi. E tem a letrinha pequenininha C, instala em zona 2. Pronto, acabou aquele negócio de olha no manual, olha no certificado. Eu só preciso procurar qual é o EPL que está lá na marcação. Isso é uma coisa muito boa. Entendi. Pode continuar? Grau de proteção tem a ver com área classificada. Por quê? Você não pode entrar pó e líquido no equipamento que pode gerar uma fonte de ignição. Mas grau de proteção também é bom. Assim, o ideal é que o equipamento esteja no mínimo 5. No mínimo 5 para sólidos e no mínimo 5 para líquidos, estão IP55, mas a maioria dos equipamentos é IP65, IP67. Normalmente é acima de 55. Pode passar? Aí é o tal da zona, né? Mostrando os tipos de proteções. EXD, que é o famoso. Por que o EXD é o mais famoso? Porque se você for olhar nas normas, a primeira norma 60079 começa com 0, que é requisitos gerais. Aí a que tira a próxima 60079-1, a prova de explosão. Então ela foi a primeira, ela foi a que todo mundo conhece, é a mais famosa, mas é bom para quem está assistindo entender que não existe só a prova de explosão. E que se você for usar equipamentos em áreas classificadas, tente achar um equipamento com outros tipos de proteção e não assim, e menos a prova de explosão, porque a prova de explosão tem um problema maior de manutenção. Depois que você instala, tem muito parafuso, você tem que cuidar para que não tenha problema na parte mecânica, na parte de entre a tampa e o corpo, não pode ter modificação. Tem um monte de detalhes que as outras tipos de proteções eles ajudam, eles são mais... Não pode furar a porta do painel. Nada. Tem que ser tudo diferente. Então a prova de explosão é o primeiro, é o mais famoso, mas existem outros. Então tem segurança aumentada, intrinsecamente seguro. E no nosso mundo tem o intrinsecamente seguro. Então, ou seja, quem trabalha em automação não se preocupa muito com ignição em áreas classificadas quando se aplica intrinsecamente seguro. Mas em automação tem muito intrinsecamente seguro, segurança aumentada e a prova de explosão. Então, acho que pode finalizar. Os tipos de proteções são vários. Pode ir embora. Tipo de proteção. E tipo de proteção para poeira também. É diferente de proteção para gás, infelizmente. Proteção por invólucro, mas pode passar. E aqui a propaganda da empresa. Pode passar. Pronto, pode finalizar. Pode ir. Show de bola. E esse guia vai estar disponível para vocês baixarem aí no podcast. E por que você escolheu essa área aí? Como é que você falou que um professor lá em Santos? Na verdade... Foi lá que você começou a ver? É lá que eu comecei a prestar serviço, porque eu fiz o treinamento lá no Senai de Santos e comecei a prestar serviço em áreas classificadas. Mas só que quem me trouxe para o mundo de área classificada foi uma empresa chamada Nut Steel, muito famosa para quem trabalha no mundo de área classificada. É uma empresa nacional que durante 40 anos dominou o mercado e eu trabalhei nela durante 10 anos. Mas você foi fazer o curso lá em Santos? Aí eu fui lá em Santos. Você foi lá em Santos? Saí daqui de Salvador, que eu moro em Salvador, fui para Santos. Eu sou mineiro. Você é mineiro? Sou mineiro, do sul de Minas. E uma cidade onde tem água mineral, chamada São Lourenço. Tem água mineral. Água mineral. Aqui vende. Vende aqui em todos os supermercados. Mas só que eu saí de Minas, fui para São Paulo trabalhar nas empresas de automação, fazer curso de instrumentação, automação no Senai. Depois eu fui para Westlock e Yokogawa, aí vim mudar para Bahia em 2002, estou aqui há 22 anos. E então agradeço aí a Bahia, ao Soteropolitano por ter me acolhido. Vocês já têm essas características de acolher bem aí quem vem para cá. Muitos amigos meus vieram para cá e hoje eu me sinto um baianeiro, né? Um baiano com mineiro. Comeu muito pão de queijo, então. Já. E aí eu tenho a esposa é piauiense, eu sou mineiro e os filhos soteropolitanos. Misturou tudo aí. Misturou tudo. Mas você primeiro foi trabalhar na Nut Steel ou você primeiro começou Não, primeiro foi na Nut Steel. A Nut Steel que me trouxe pro mundo. Tá. Então você foi conhecer esse mundo na Nut Steel. Na Nut Steel. Entendi. Aí a Nut Steel trouxe para o mundo, e porque ela, por ser uma empresa especialista, eu aproveitei. Eu tive muitos profissionais da Nut Steel que me trouxeram para esse mundo, até mesmo, como ela tinha que fornecer solução, ela era obrigada a ser especialista, ela tinha que saber o que estava fornecendo. Então, o que ela fornece? Caixa de junção, painel de equipamentos, luminárias. Então, ou seja, ela era voltada para o mundo de elétrica, tomadas. Não era muito voltado para o mundo de instrumentação.
quando eu vi áreas classificadas em instrumentação, quando eu trabalhei na Yokogawa, com os transmissores de pressão, medidores de vazão, os sensores de válvulas, o Ashlock de abrir e fechar das válvulas. E aí, depois, quando eu comecei a fazer inspeção no campo, aí todos os tipos de equipamento você acaba vendo em área classificada. E como é que você chegou na ISA? Na ISA, desde quando eu fiz o Senai, eu sempre participei da ISA, lá em 1996, faz tempo que eu fiz Senai. Então, a ISA ela é uma sociedade que tem assim, ela é muito famosa no mundo todo, mas ela tem uma essência muito boa para quem gostaria de aprofundar no mundo da automação. Por quê? É 0800, é de graça, para participar dos eventos, para fazer treinamento, você paga um valor para fazer treinamento, mas valor muito pequeno. Quem quiser ser membro, você paga uma anuidade, né? Mas a gente percebe que muita gente aproveita os conhecimentos que a ISA oferece, mesmo não sendo membro, mas o objetivo é que seja membro para você ter acesso às normas da própria ISA de automação, né? Mas eu cheguei na ISA porque eu vi no Senai, na época que eu fiz o curso, e depois eu comecei a fazer parte da ISA. Aí virei membro e fiquei um bom tempo como membro. Aí quando eu cheguei aqui na Bahia, eu falei, olha, eu preciso voltar para esse mundo de automação e não só no mundo de atmosfera explosiva, né? E aí eu comecei a fazer parte da ISA e tem vários amigos aí que você vai poder conhecer agora, que vão fazer eventos também aqui na Café, no Automação com vinho. Uhum. E então você vai ver que a ISA vale a pena fazer parte. Para quem está aqui assistindo, quiser fazer parte da ISA, eu sou um membro ISA e eu estou como presidente da ISA até agora, o último dia de 2024. A gente está gravando hoje, dia 30, né? Dia 30. E aí aprendi muito. Você tem um contato com muito cliente final, muitos fabricantes e muita empresa de engenharia. Então vale a pena fazer parte da ISA. Por ser uma sociedade sem fins lucrativos, então ninguém te chama para ir para a ISA para te cobrar alguma coisa. O que a gente quer é que você nos ajude e que venha buscar conhecimento. E a ISA é uma tradição de conhecimento muito grande. Se você quiser conhecer, tem canal do YouTube, tem site e tem ISA no Brasil todo. Temos o privilégio de ter ISA Seção Bahia, que é a única do Nordeste que a gente tem que incentivar a ISA Seção Bahia para que ela não termine, não acabe, se mantenha. E precisamos da participação de vocês. E simplesmente como é o site? Como é que acessa? Tem o YouTube, né? ISA Seção Bahia. Tem um site www.isa.com, que é o internacional. Mas tem ISA São Paulo, ISA Paraná, ISA Campinas, ISA Bahia, ISA Vale do Paraíba, ISA Rio de Janeiro. Então, ou seja, a ISA está em todo o Brasil. Mas a única do Nordeste é a ISA Seção Bahia. Entendi. Vamos incentivar a ISA do Nordeste. Vamos manter, né? Isso. E depois você foi para lá. Hoje em dia você trabalha com consultoria. Isso. Empresa própria. Isso. Hoje em dia eu tenho uma empresa de engenharia que faço inspeção, faço classificação de área e faço treinamento, né? Para se trabalhar com áreas classificadas, você hoje em dia está sendo muito difundido uma certificação de competências pessoais. Então, ou seja, você tem como ser certificado para trabalhar com áreas classificadas, né? Eu não fiz a minha certificação pelo IEC, fiz pela ABEND. Mas só que de tantos em tantos anos você precisa estar renovando, né? Que vence a renovação. Você tem que fazer sempre a reciclagem. Aí eu pretendo esse ano de 2025 fazer na norma internacional, né? Você pode fazer pela ABEND, que é a Associação Brasileira de Inspeção Não Intrusiva. É uma certificação pessoal, né? Certo. Mas só que a norma ainda não exige, não está escrito deve ser certificado. Você tem que ser especialista, tem que ter formação acadêmica e ser especialista. Mas a norma ela recomenda. Mas estão tendo uns rumores aí que eles vão começar a colocar que vai ser obrigado daqui num futuro próximo a você ser certificado de competências pessoais. E tem algum case de sucesso aí interessante? Não precisa citar o nome do cliente, não necessariamente, se não quiser, mas algum que chamou a atenção, que foi interessante você ter desenvolvido? Assim, o que
eu acho que eu posso até citar o nome, não sei, então melhor não citar, mas eu tenho um contrato com uma empresa em Pernambuco, né, que quando a gente chegou, a gente foi fazer uma vistoria em todas as empresas que estão dentro de um complexo em Pernambuco e a gente percebeu que cada empresa tratava a área classificada com mais ênfase ou menos ênfase, com mais carinho ou menos carinho. E aí quando a gente chega e começa a fazer auditoria, ou fazer fiscalização, ou falar que é importante, ou mostrar que está disponível a norma, está disponível o Guia X e que é muito importante para a segurança das pessoas e mostre grandes acidentes catastróficos que tiveram para essas empresas e dá ferramentas como o Guia X, treinamento. O case que eu posso dizer que é sucesso é que depois de 6 meses que você começa a falar sobre esses assuntos, você percebe que todo mundo começa a ficar no mesmo nível. E aí te dá uma satisfação muito grande, porque aquelas empresas que você chegou, alguém que não sabia nem o que era a área classificada, e a outra sabia, mas elas eram vizinhos de cerca. E de repente esse cara, o vizinho, chegou no mesmo nível dessa. Aí você percebe que agora virou cultural, né? Cultural. Acaba virando algo cultural na empresa. É uma cultura dentro da empresa de segurança. Sim. E agora, voltando para o mundo de automação, um assunto que a gente não pode deixar de falar, que eu sei que já passou bastante tempo no nosso bate-papo, é sobre a Ethernet EPL. A Viviane falou aqui. Ela falou? A Viviane falou aqui. Então, ou seja... Não, mas pode falar, pode falar. O que tem a ver a Ethernet APL no mundo de áreas classificadas e de instrumentação? Viviane Leite, se você não assistiu o podcast, volta aí, ela falou sobre instrumentação, foi bem interessante o podcast. E falou sobre a Ethernet APL. Foi. Então, pronto. Então, por que a Ethernet APL é bom? Né? Foi bom para esse mundo também de área classificada. Porque, pense assim, se você vai fazer uma solução, né? O que é a Ethernet APL? Né? Ethernet APL é nada mais que um meio físico. O APL, né, que é Advanced Physical Layer, que é uma camada física de alta... avançada, onde tem um protocolo, tem ali uma potência dentro da camada física que aumenta a energia do cabo. Aumentando a energia do cabo, você hoje em dia consegue, em alta velocidade, você pegar informações de equipamentos que estão instalados na área de automação. Aí, o que aconteceu? Qual que é o normal hoje dos sinais que tem no campo? Tem o HART, que é o famoso HART 4 a 20 mA, que ele é um sinal analógico. Aí criaram um sinal digital, né, o protocolo, que é o Profibus PA, que ele é digital também, mas só que a velocidade é só 30 vezes mais do que o HART. O HART é 1,2 kB por segundo, o Profibus PA é 30 kilobytes, 31 kilobytes por segundo, aí vem a Ethernet APL e faz 10 megabytes por segundo. Sim. Por que foi interessante para áreas classificadas? Porque era muito complicado você ficar colocando equipamentos em área classificada, repetidores, caixinhas, para repetir o sinal. Cada caixinha daquela lá você tinha que se preocupar em fazer um certificado para ela. Então, gerava um custo muito alto. E você veio a Ethernet APL... Pronto, você não precisa mais colocar muito repetidor, porque ela, além de ter alta velocidade, ela tem uma distância muito grande. Então, por isso, um par só também. Par trançado, só um par de cabo que já tenha a informação que você quer. Então, ela acabou sendo uma vantagem para o mundo de automação e áreas classificadas também. E também para a área de... Hoje em dia, você precisa de que as informações cheguem muito rápido nos bancos de dados da empresa para você fazer o gerenciamento daqueles dados. E aí, com esse avanço de... internet das coisas. Então, isso o IoT hoje já está muito comum, né? Você tem IoT na indústria, já está se tornando bastante popular em várias áreas diferentes. Mas ali você tem um cara que está comunicando Wi-Fi ou que está com 4G, 5G, né, no equipamento, no modem. Então, isso acaba, imagino que seja um ponto que deve ser analisado, né? Sim. Você tem que fazer um tipo de ensaio para poder avaliar se aquilo ali é adequado ou não para a área classificada. Sim. E você está conseguindo avançar com IoT em ambientes zona 0, zona 1, zona 2? Como então, é que... ainda não está num passo muito avançado equipamentos, né? Na verdade, assim, o que acontece?
Existe a internet das coisas sendo usado dentro de tanque, áreas classificadas, tal. Por exemplo, um transmissor de pressão, né, você tem uma informação de diagnóstico que agora você pode pegar via Bluetooth. Então você chega num tanque com um handheld, que é para área classificada, você consegue acessar um medidor de nível através do Bluetooth, que no passado você não conseguia. Sim. Então você já está tendo essas informações na área classificada. Se o handheld é área classificada, o sinal Bluetooth está dentro de área classificada, você está tendo sinal. O que a internet EPL ajudou foi que todas essas informações tornadas digital em alta velocidade, você consegue trazer tudo para um banco de dados para você analisar. E, por exemplo, os Big Data da vida, com alta velocidade, você consegue acessar todos aqueles sinais que estão no campo, mandando até para fora do país, em locais onde você possa fazer o controle remoto de todas as áreas classificadas. Então, o internet das coisas em áreas classificadas sempre vai barrar o equipamento para a área classificada? Sim. Sempre vai barrar. Ele tem um certificado, ele tem um tipo de proteção. Se não tiver... Ele tem um selozinho do EX ali. Tem um selozinho de EX e geralmente as empresas já fazem os equipamentos já com o selo e método. É porque os IoTs, eles têm nascido muito com as empresas startups, né? Então, as startups, em geral, têm menos condições de certificar o equipamento. Não necessariamente condições, não sei se o termo seria exatamente esse, mas assim, em geral, os equipamentos vêm com menos certificações do que os grandes fabricantes, né? Tem um item que é engraçado, não sei se a palavra é essa, mas que tem na norma de classificação de área. Lá no finalzinho da norma tem uma frase que fala assim: se você vai colocar um equipamento que é moderno, totalmente digital, em áreas classificadas, primeiro, faça vários testes com ele fora de área classificada. Sim, tenha certeza antes de colocar em área classificada. Aí, aquela frase ela quer dizer muita coisa. Quer dizer, não coloque. Quer dizer, coloque, faça teste. Então, chamou atenção essa frase que tem na norma, porque, ou seja, não adianta você chegar com uma nova tecnologia, mas ela não está preparada para ser utilizada num ambiente que tem produtos inflamáveis. Aí, ainda precisa primeiro se preparar, mas as empresas eu percebi que a maioria dos equipamentos, as caixas de junções, os inversores... a Ethernet APL, ela é muito rápida. Mas para que eu preciso de rapidez se uma variável de processo... Se a temperatura varia... temperatura varia em pouco tempo. A vazão, ou seja, eu preciso de 300 milissegundos se eu tenho 10 megabytes. É porque ela veio para poder você não ficar só no mundo de variáveis de processo. Ela veio para você pegar inversores, motores... integrar os equipamentos. Os equipamentos todos, remotas. O que é o remotas? Imagina você tem vários equipamentos instalados no campo, você conecta em uma régua de Borne dentro de uma caixinha e dali você sai com um cabo apenas, que leva todos aqueles sinais, 30, 40, 50, 100 sinais em um par de cabo para o sistema de controle. Não precisa mandar 100 sinais para o sistema de controle. Então, você precisava de velocidade para isso. A internet porque agora são muito mais informações pelo mesmo par de cabo. Pelo mesmo par de cabo. Antes era uma variável, um 4 a 20, você passava por um par, uma variável só, né? Sim. Imagina, por cabo, por distância. Sim. E aí o Hart já conseguiu aumentar isso, 4 variáveis, e agora com a internet você consegue fazer diversas sessões de comunicação, né, no mesmo barramento. Algum tema eu esqueci de falar aqui? Esqueci de abordar? Acho que um termo interessante é para dizer que existe no Brasil uma hierarquia que é interessante a gente saber que é importante fazer treinamento de segurança, um treinamento de área classificada, porque existe uma hierarquia no Brasil que é o tal da Constituição Federal, as consolidações das leis trabalhistas, o Ministério do Trabalho, aí tem portaria, aí tem as normas, aí tal da norma regulamentadora. As NRs. As NRs da vida. Então, acho que é interessante falar aqui que fazer treinamento de áreas classificadas é importante, porque caso ocorra um acidente, na investigação é levado em conta se a pessoa fez o treinamento adequado. Porque a norma regulamentadora exige que, para trabalhar em áreas classificadas, você é obrigado a fazer treinamento. Aí tem um item na norma NR10
e um item da norma NR20, a NR10 tem um item 10.8.8.4 que fala você é obrigado a fazer treinamento em área classificada. Quem tem contato com área classificada. Então você não faz esse treinamento, aí quando acontece um acidente, aí quando chega numa investigação ou um Ministério do Trabalho, chega e pergunta para a empresa, e aí, o seu funcionário tem treinamento? Ah, deixa eu ver. E se não tiver o treinamento, quem perde é o funcionário. Então é interessante você fazer treinamento de área classificada porque a norma regulamentadora exige. Esse aqui é um tema, a gente não podia deixar de falar. E se eu quiser começar a fazer... Desculpa, interrompi para terminar. Não, pode falar. E se eu quiser começar hoje um projeto novo de automação? Tô aqui desenvolvendo e a área lá observei que era classificada. Né? O que é que eu tenho que pensar? Quais são as primeiras coisas, os passos que eu preciso ter? Uma caixa diferenciada, barreira intrínseca, o que é que eu tenho que colocar? O que é que eu tenho que pensar no meu projeto de automação que eu vou começar agora? Pense assim, em primeiro lugar, você existe hoje, graças a IEC, existe hoje no Brasil norma específica para projeto. Então você consegue ir lá numa das normas 60079, que ela te explica como iniciar um projeto em áreas classificadas. Por que é interessante seguir os caminhos que a norma orienta? Então já existe norma, no passado não tinha, existe norma que te orienta. Por quê? Porque às vezes você coloca um equipamento, uma solução muito mais cara, sendo que você poderia ter colocado uma solução um pouco mais barato para a mesma aplicação. Então, tem tipos de equipamentos que colocam em área classificada que é pressurizado, que você mantém uma pressão positiva dentro do painel e você pode ter produtos inflamáveis dentro do painel que ele vai lá e não tem contato com a área externa. Então, você mantém uma pressão positiva lá dentro e fica o tempo todo monitorando. Mas só que, será se a minha solução, lá na norma de projeto, se o EXP, o pressurizado, é a melhor solução, pode ser que a prova de explosão seja mais em conta e faz a mesma coisa. Pode ser que o segurança aumentada, respiração restrita, não acendível, ou seja, quando vai iniciar um projeto, é interessante você saber quais são os tipos de proteções disponíveis. Os tipos de quê? Tipos de proteções. Tipos de proteções, EXD, EXE, EXI, EXN. Cada letrinha tem um equipamento disponíveis para na hora que você começar a especificar o equipamento, você tentar encaixar essa solução melhor, me dá um melhor custo-benefício para eu colocar no meu projeto. E quando você vai pensar em instalação, existe uma norma de instalação, que é a 6007914, que te explica como fazer a instalação em uma área classificada de uma maneira correta e seguindo o tipo de proteção. O ruim é quando você começa a fazer a instalação, aí de repente começa a chegar os equipamentos. A instalação não é compatível com o tipo de proteção. Aí você tem que refazer o projeto. Então, ou seja, saber que existe norma de instalação, norma de projeto, tipo de proteção, saber que existe com antecedência antes de iniciar um projeto, você economiza não só na instalação, economiza como pós-instalação, depois que você der o startup, você vai fazer a inspeção naquela área, você percebe que, opa, seguiram o projeto aqui direitinho, escolheram as melhores opções, porque teve um trabalho base de conhecer quais são as normas antes de eu iniciar o projeto, de instalação e de tipos de proteção. Se eu quiser começar na área, o que é que eu faço? Acabei de sair da faculdade agora, e aí vou trabalhar na área, eu quero começar a trabalhar na área, quais são os primeiros caminhos para me aprofundar nesse tema? Se eu fosse começar na área hoje, eu iria primeiro fazer uma formação específica, porque a maioria dos clientes ou das empresas pedem que você tenha uma formação específica. Aí que tipo de formação? Existe Senai, que faz curso técnico faz curso de inspeção em áreas classificadas. Senai de Santos é famoso, Senai do Rio de Janeiro é famoso. Existe faculdades hoje em dia que já faz curso de especialista de áreas classificadas e atmosfera explosiva, mas não tem nenhum aqui no Nordeste. Você precisa fazer uma certificação. O ideal é que se você conseguir fazer uma certificação pessoal, o que a norma hoje em dia orienta, que existe uma certificação pessoal que tem um número. Cada número é um tipo de profissional. Por exemplo, 01 é quando você vai falar basicamente sobre a área classificada. 07, que é 01, 02, 03, 04. 07 é porque quando você vai fazer a inspeção, você faz uma certificação 07. 08, 07 é inspeção visual e apurada, 08 inspeção detalhada. Então,
se você for trabalhar na área e já conseguir, no primeiro momento, já fazer a certificação, você já tem um passo na frente de várias pessoas. Mas para eu conseguir tirar essa certificação, eu preciso estudar primeiro, né? Preciso... Aí, para estudar, eu aconselho os livros mais famosos do mercado, que é o livro do Dácio Miranda, o livro da coletânea do Roberval Bugarelli, vários que tem no mercado, como até mesmo tem uma pessoa que eu conheci pessoalmente, que fez um livro chamado José da Silva, um nome bem brasileiro, um pernambucano, que ele tem livros para gases e tem livros de poeira, ele fez separado, então você consegue... e é básico, um livro que leitura rápida, você consegue entender o que é área classificada e como faz para... Agora, as normas voltadas para áreas classificadas e atmosfera explosiva, as principais começam sempre com o NBR-EC 60079. Aí você consegue ler tudo sobre como fazer instalação, como fazer inspeção. A norma de instalação é a 14, a de inspeção é a 17, e as outras normas são de tipos de proteções e até mesmo para manutenção. Hoje em dia, tem várias empresas, até pertinho aqui de você, que eu passei aqui, que a empresa de motores que são credenciadas, por exemplo, a WEG é um grande fabricante de motor e ela credencia empresas para fazer manutenção dos motores para a área classificada. Sim. E tem uma pertinho aqui, que é a Stalmac, né? Tem várias empresas aqui no mercado. Sim, sim. Tem até a Manserve lá no Polo de Camaçari, que tem formação, ou seja, está credenciada para fazer manutenção em motores. Para ele estar credenciado, ele foi obrigado a ser certificado, a oficina dele, para uma norma EEC, NBR-EC 60079-19. Então, tá vendo que é fácil quando você sabe onde estão as normas, quais são as normas. Então, ter acesso à informação te traz para o mundo, para qualquer mundo. Não só o mundo de áreas classificadas, como o mundo de automação. E se eu quiser entrar em contato com o Alex Maciel, como é que eu faço? Aí eu tenho um site que vai estar no Guia X, que vocês vão baixar. Sim. Né? Mas o site é www.atmxmen. Vocês vão ter. ATMXmen. ATMXmen. Vou botar embaixo também, vai aparecer embaixo. Mas pode entrar em contato também pelo... Quem for baixar o Guia X tem o celular. Sim. Né? Qual o número? 971-DDD 99340-3510. Joia. E esse nome X-Men, eu brinco muito quando eu vou nas empresas, porque sempre você chega na empresa, aí eu sempre falo assim, vamos escolher uma pessoa, não só, para virar o X-Men aqui da empresa. Porque parece uma brincadeira, mas só que sempre quando você precisar de alguma coisa, você fala com o X-Men, aí chama o cara que é o mais que se desenvolveu, o que fez o treinamento. Então, sempre, quando eu faço o treinamento, eu trago uma pessoa do meu lado, eu ensino mais do que eu para os outros, né? Explico todos os detalhes, mostro o caminho das pedras, para quem está mais interessado, se torna um X-Men da empresa. E aí, eu gostei desse nome, né? X-Men, né? Uhum. Porque, apesar de ser volta para o mundo nosso dos Marvels, mas... Sim. Tem tudo a ver com o cara que está salvando vidas, fazendo solução em atmosferas explosivas, não deixando com que... E ainda tem a ver com o Alex o também. Alex de X-Men é o predestinado. Tem tudo a ver. Bom, tradição aqui do canal. Cadê a rolha? Aqui. Muito legal. Joia. Que eu vejo. Peço que o convidado assine a rolha. Para guardar de recordação, vai ali pro cantinho ali, a gente guarda as rolhas assinadas. Pronto. E já sabe o que eu vou colocar na rolha, né? Cuidado para não explodir. Vou colocar. Pode escolher a cor, hein? X-Men. Show de bola. Você já fez muito projeto aí em áreas não industriais? Não. Sempre áreas normalmente é o mais comum, né? Não industriais a gente dá conselho. A gente fala, não faça isso, não faça aquilo. Mas isso o quê? Porque falta as empresas de outras áreas, por exemplo, como você comentou lá da área agrícola, que o Brasil é muito forte, né? Não se interessar, né? Mas correr atrás de soluções para essas áreas, de fazer os estudos necessários, o porquê que tem menos... Não, isso na verdade é a questão de região, é regional, por exemplo. Tem pessoas que fazem o que eu faço lá no Rio Grande do Sul, que é especialista em áreas classificadas e são especialistas em poeiras. Porque lá é o mundo dele. Então eu conheço pessoas, inclusive fiz curso de classificação de área com pessoas lá no IBP, com profissionais que nem eu,
autônomos que fazem classificação de área só no Rio Grande do Sul. Entendi. Ou seja, é questão de regional. Por exemplo, como é que eu vou procurar aqui um cliente que tem poeira inflamável que aqui só tem gás porque é o polo petroquímico e tal. Entendi. Então eu acabo virando especialista em gás e fazendo de poeira também para as empresas que têm poeira que são menos, né? Aqui no Nordeste tem mais farinha, trigo. Mas para quem está lá no Sul é o tempo todo, ele vai visitar o tempo todo. Correia transportadora, silo, correia transportadora, silo. Elevador, caneca. O filtro que você falou, o filtro manga. Uhum. Então, vou colocar aqui também. A data, 30. Alex. Realmente, o nome saiu certinho. Foi, cara, muito bom isso. Eu uso esse tempo todo. Hoje é 30. Então, estamos fechando o ouro com chave de ouro. Agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que foi show de bola. Acho que foi um tema bem interessante que a turma deve gostar. Eu, pelo menos, gostei. Aprendi bastante hoje aqui. Foi uma aula. Sim. Na verdade, foi uma aula aqui hoje, né? Sim, eu gosto até peço desculpa que eu falo demais, mas tem que colocar 2024 para não colocar 2025. 2024, isso. E aí, eu dei aula aqui na Bahia, na EEMBA, Escola de Engenharia Eletromecânica da Bahia. Sim. Olha que legal, EEMBA. A oportunidade que eu tive, mas eu dei aula sobre variáveis de processo. Medidor de vazão, temperatura, nível, pressão. Certo. E dei aula no Senai, classificação de área e proteção como explosão no Senai aqui na Bahia também. Então, eu agradeço a oportunidade de falar isso aqui, porque foi também... Para dar aula, você precisa entender aquilo que você está dizendo. Sim, não adianta você chegar lá e falar que o aluno vai te pressionar. E hoje em dia eu tenho o privilégio de ir para as empresas e alunos meus já são diretores, gerentes, e eu chego na portaria, eu chego na porta, o professor está aí, pode entrar, vamos conversar. E a gente falar sobre área classificada depois de tanto tempo que eles formaram no Senai. Isso acontece bastante. Com você, que você dá aula no Senai. Já estou há 20 e poucos anos dando aula. Comecei em 99, 25 anos já. Mas não tem preço. Quando você encontra um aluno, exato. Ele te recebe de braços abertos, porque quer dizer que você fez um bom trabalho e o objetivo de um professor é o tempo todo passar conhecimento e não segurar nada. Assinatura do homem. Aqui. Alex X-Men. Cadê o X-Men? Aqui. A data. E o vinho? E o vinho valeu a pena, cara. Chileno. Você percebeu que cada vez que eu falo, eu paro para beber. Toda hora você encheu meu copo. Bom vinho, viu? Foi. Vinha Maipo, um Carmené. Foi o primeiro que eu peguei. Do Vale Central. Muito bom vinho. Muito bom. Recomendo aí, se vocês quiserem procurar esse vinho em algum lugar, vocês vão encontrar também. Sim. Vou até tirar foto. Nem lembro onde foi que... Vou até tirar foto dele. Comprei esse vinho aqui. Não esqueçam, hein? Não. Link tá... Pode colocar de novo o Guia X aí. Sim. Personalizado pro podcast Obrigado. Automação com Vinho. É isso aí. Da cor do vinho, hein? Olha o detalhe. Do vinho, adequado. Bom, pessoal, se você gostou do podcast, gostou. Se você ficou até aqui, foi muito interessante. Você aprendeu bastante com o Alex aqui, assim como eu aprendi também. Deixa o Vzinho assim, no podcast. Aí eu vou saber que você é guerreiro, ficou até o final. Normalmente é o que eu uso aqui. Se você tiver uma indicação de uma pessoa ou de um tema que você queira trazer aqui pro podcast, se for um tema, a gente vai correr atrás de um especialista, como foi o caso hoje aqui. E aí, ou então uma pessoa, deixa nos comentários também, entra em contato com a gente, informações de contato aí na descrição. E a gente vai mantendo contato. Obrigado, valeu!